Gênesis 44 e o verso 18 a seguir diz assim: Então Judá se chegou a ele e disse: Ah, Senhor meu, deixa-me, peço-te o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos dizendo: Tendes vós pai ou irmão? E dissemos a meu senhor: Temos um velho pai e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste a teus servos: Trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos a meu senhor: Aquele moço não poderá deixar a seu pai. Se deixar a seu pai, este morrerá. Então tu disseste a teus servos: Se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo meu pai, e contando-lhe as palavras de meu senhor, disse nosso pai: Voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: Não poderemos descer, mas se nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do homem se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo meu pai: Vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, e um ausentou-se de mim, e eu disse: Certamente foi despedaçado, e não tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer os meus cabelos brancos com aflição à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está ligada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço não está lá, morrerá. E teus servos farão descer os cabelos brancos de teu servo nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: Se o não tornar para ti, serei culpado para com meu pai por todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Daqui a pouco eu conto o porquê dessa história. Aqui eu quero começar a minha história, como que começou. Então temos que começar lá do começo, né? Então, no princípio criou Deus. Não, vou mais para frente um pouquinho, né? Vamos adiantar um pouco, porque senão os irmãos vão se cansar. Mas eu venho de uma família, irmão, eles eram bem católicos, frequentadores da igreja católica, frequentadores de missa. A minha mãe não ia na missa, mas mandava: vai para a missa. Eu cheguei até fazer primeira comunhão e tinha que estar lá na igreja. E eu me lembro que eu pensava que eu ia ser católico a vida inteira. Eu disse: nunca na minha vida eu vou ser crente, nunca. Eu vou ser católico a vida inteira. E a minha mãe, muito católica, mas por causa dos adversidades da vida, a minha mãe acabou entrando em separação com meu pai e veio morar sozinha na cidade de Eldorado, Mato Grosso do Sul. E por ela não ter profissão, por ela não ter jeito de ganhar dinheiro, ela teve que trabalhar de empregada doméstica, teve uma vida muito difícil. E a vida foi tão difícil que chegou um ponto que ela teve que vender a casa dela. E vendeu a casa, ficou sem moradia, pagar aluguel. E daí, pagando aluguel, não ganhava bem, porque empregada doméstica só nos Estados Unidos para ganhar bem. No Brasil não ganha bem, sofre. E ela sofrendo, gastou todo o dinheiro da casa e ficou numa situação muito deplorável. E eu me lembro de uma história. Ela tinha, na casa que ela morava, ela tinha umas pessoas que lhe faziam muito mal, vizinhos maus, que além de não ajudar, ainda tirava as coisas de casa. Então ela, procurando ajuda, não conhecia a igreja de crente ainda,
procurando ajuda, pedindo para alguém: o que eu faço? Eu não aguento mais. Alguém disse: olha, minha filha, eu vou te falar de um lugar onde tem solução para os teus problemas. E apresentou para ela a mesa branca. Vai na mesa branca, lá tem um tio lá que vai te ajudar. E ela foi na mesa branca. Chegou lá, o homem disse assim: olha, eu vou te passar uma receita aqui, você vai fazer isso e os seus problemas se resolverão. E ela pegou uma garrafa PET de 2 litros d'água e fez o que o homem mandou. E o problema daquelas pessoas que viviam frequentando a casa dela, que não estava de incomodar, realmente se resolveu. Impressionante. Aquelas pessoas sumiram da casa dela, não vieram mais, desapareceram. E ela pensou: realmente o problema foi resolvido, realmente as coisas se solucionam com esse povo. As coisas funcionam. Só que não é bem assim, meu irmão. As coisas não são bem assim. Com o passar do tempo, a minha mãe começou a ouvir passos. A casa era uma distância com daqui lá na porta, tinha uma calçadinha, e ela começou a ouvir passos naquela calçada de noite. Quando ela estava dormindo na cama, ela ouvia, estava quase dormindo, ela ouvia como se passos, alguém estava vindo por cima daquela calçadinha, e ela ouvia, mas aquilo nunca chegava até ela, aquilo nunca chegava na porta. Todas as noites, quando ela ia dormir, quando estava quase pegando no sono, ela ouvia aqueles passos. Por fim, ela já estava se acostumando, mas porém, ela sentia uma angústia muito grande dentro do seu coração. Ela sentia muito medo, e a porta não podia ficar fechada daí. A porta da casa, ela dizia que tinha que deixar semi-aberta para que pudesse entrar ar, porque senão, irmão, Satanás oprime as pessoas. E ela começou a ter esse problema. Então, numa noite dessas, ela ouvindo os passos, como sempre, já estava até acostumada, ela sentiu como que se alguém chegou por trás e agarrou ela deitada na cama. E ela queria gritar e não saía voz. Ela queria escapar, mas não tinha socorro, não tinha voz. Ela tentou, até que ela gritou: Deus me ajuda. Quando ela gritou Deus me ajuda, levou a mão para trás assim, ela sentiu um ser terrível atrás dela, e aquele ser desapareceu. Só que daí, né, irmão, depois que acontece isso na sua vida, para onde é que você vai? Você vai procurar a igreja dos crentes daí. Daí vai para a igreja dos crentes. Aí ela foi procurar a igreja, ela foi procurar outra saída, porque ela percebeu que esse lado não estava bom, ela precisava de algo maior, algo mais forte. E ela foi para a igreja procurar ajuda no meio dos crentes, e começou a ir à igreja. E eu era arrastado para a igreja. Eu era pequenininho, eu era levado para a igreja. Eu me lembro que eu tinha um casaco verde, lindo, um casaco verde que os crentes me deram, e eu tinha que ir para o culto, irmão. E lá tinha um pastor que ele pregava bem assim, irmão. Ele não tinha uma equalização na pregação, ele ia diminuindo o som da voz, diminuindo. Quando você pegava no sono, ele dava aquele grito. Levei algum susto na igreja, levei algum susto com aquele pastor. Mas resumindo aqui, irmão, a minha mãe levava eu para a igreja dos crentes, mas ela meio que frequentava a igreja dos crentes. Ela frequentava a igreja dos crentes porque ela tinha medo daquilo que estava acontecendo. Mas com o passar dos tempos, Deus foi libertando ela. Com o passar do tempo, ela foi criando uma fé, ela foi tendo uma vida no meio dos crentes, e ela foi liberta, estava bem. Mas eu, irmão, então entrei na minha adolescência, e eu não queria nada com igreja, e eu não queria nada com Deus, eu não entendia nada disso. Eu queria era ser católico. Eu vou ser católico, meu pai era católico, minha mãe era católica, todo mundo era católico. Por que eu vou ser crente? Eu vou ser católico. Teimoso demais. Aí eu vou te contar uma coisa muito interessante. Eu fui trabalhar na cidade de Sete Quedas, Mato Grosso do Sul. A profissão que eu fui desempenhar lá é carvoeiro. Eu fui fazer carvão. De carvão eu entendo, tá, irmão? Só não sei essa carne, mas carvão eu entendo. Eu sei até fazer o forno para fazer o carvão. Eu entendo isso aí, eu aprendi, fiz uma faculdade. A gente foi trabalhar de carvoeiro naquele lugar. E naquele lugar, o patrão meu, ele era crente, era um servo de Deus, um homem muito bom, e falava de Jesus para mim, mas eu vou ser católico, eu não quero nada com crente, estou trabalhando aqui, mas eu vou ser católico a minha vida inteira.
E ele um dia conseguiu me levar para a igreja, conseguiu me levar num culto de domingo. Eu me lembro que eu estava assim, tipo na terceira ou quarta fileira de bancos, e o pregador pregou. Eu não lembro o que o pregador pregou, mas eu sei que ele falava muito de Jesus. Eu sei que ele falava que a gente tinha que entregar a vida para Jesus, que a gente tinha que ser crente, que tinha que servir a Deus. Mas eu estava lá por estar, eu não queria ouvir aquela palavra, eu não queria me converter. E no final eu me lembro que o pregador estava fazendo o apelo, dizendo: venha aceitar a Jesus, venha entregar sua alma para Jesus. E ele estava insistindo no apelo. Um diácono da igreja chegou do meu lado e disse: vamos para a frente, vamos aceitar a Jesus, eu vou com você, eu te ajudo, você precisa de Jesus, vamos lá, vamos. Irmão, aquele homem podia ter feito um buraco em volta de mim ali, de tanto insistir para mim ir, porque gastou tempo. O homem insistiu bastante no apelo, e eu, alemão duro, disse: não vou, e não fui. Acabou o culto, eu estava lá fora da igreja, e aquele diácono chegou de novo em mim e falou: rapaz, você perdeu a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. E eu disse: eu não quero Jesus. Falou: você tem que ser crente, rapaz, tudo que você precisa, você é muita vida pela frente, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Ele falava numa mansidão, que eu me lembro claramente, e eu disse: não, e não teve jeito. Eu fui para casa, não crente, ainda brabo, por causa que o apelo foi muito insistente comigo. Só que, irmão, a conversão é de Deus, tá? Conversão é Deus quem faz. Porque eu não sei o que aconteceu. Me explique, se alguém puder explicar para mim, me explique. Porque isso foi no domingo. Na segunda-feira eu ia pegar a minha bicicleta, ia caminhar, ia andar de bicicleta, o quê? Uns 30, 40 quilômetros, eu não sei, uma distância longa de bicicleta, para chegar até a fazenda onde nós trabalhávamos. Isso era normal. A gente ia na segunda-feira trabalhar. Na segunda-feira de manhã, irmão, eu fui aquele percurso inteiro bravo comigo. Me explica para mim por que eu estava nervoso comigo por não ter aceitado Jesus no domingo. Insistiram tanto para mim se converter e eu não quis. E eu pensando comigo: mas como você é tolo, rapaz, você estava lá, o homem estava fazendo o apelo, por que você não foi lá e aceitou Jesus? O que você precisa é ser crente, rapaz, por que você está fazendo isso? Você não percebe que você está errado, que essa religião que você estava está tudo errado? Irmão, a minha cabeça estava totalmente mudada, da noite para o dia, houve uma transformação dentro de mim, uma mudança de pensamento radical. Eu estava correndo para uma direção e agora eu estava indo em outra direção. Eu tenho para mim, desconfio, ninguém me falou, mas no céu, se eu ver aquele irmão, eu vou perguntar: tu deve ter passado a noite inteira orando por mim. Não é possível, não é possível. Eu tenho uma desconfiança que aquele irmão orou por mim a noite inteira e Deus mudou meu coração, porque o sentimento que eu vi nos olhos dele, quando lá fora, depois do culto, eu fiquei imaginando: pô, esse homem não desiste de mim, pega outro, acha outro, não sai do meu pé. Eu acredito que ele orou a noite inteira, e eu fui trabalhar. Mas agora, irmão, agora eu estou indo trabalhar, não tem igreja, lá não tem igreja, lá tem madeira, carvoeira, tem que fazer carvão, fazer dinheiro, irmão. E eu estou lá trabalhando, tipo quarta, terça-feira chega um homem de Deus, um missionário, um pregoeiro de verdade, daqueles que saem pregando com tudo até lugar. Aquele homem chegou lá e começou a falar de Jesus para mim, e eu disse para ele: rapaz, foi Deus que enviou você aqui, porque eu estou querendo aceitar Jesus, eu quero ser crente. E ele falou assim: então está combinado, amanhã nós vamos ter um culto aqui, ó, na casa do irmão Dioclésio. O nome do meu patrão era Dioclésio. Nós vamos ter um culto aqui na casa do irmão Dioclésio, e eu quero ver você lá. E eu disse: eu vou, pode contar comigo, eu estarei lá. Acredita em mim, irmão, na quarta-feira o inferno inteiro se levantou para mim naquele culto. Acredita em mim, eu tentei, mas aconteceu de tudo naquele dia, e eu não consegui chegar no culto. Eu cheguei depois que o culto tinha acabado. E eu me lembro bem claramente que eu cheguei triste, eu cheguei cabisbaixo, eu cheguei derrotado. Eu sentei num banquinho que tinha para fora da casa,
E fiquei cabeça baixa pensando, não consegui chegar no culto. Eu queria hoje. Hoje eu queria. Viu? Agora você perdeu a sua oportunidade. E aquele homem de Deus sentou do meu lado e disse para mim: eu senti sua falta. Eu procurei você no meio deles e não te vi. Por que você não veio? Eu disse: aconteceu tanta coisa, eu não consegui vir. Ele falou: mas você não ia aceitar Jesus? Eu falei: eu quero aceitar Jesus. Ele falou: então aceite hoje, Ele está aqui. Vem aqui dentro, o culto acabou, mas Jesus ainda está aqui. Aí entrei dentro daquela sala, irmão. E eu me lembro quando ele orou por mim, que ele terminou a oração, eu senti como se uma carga enorme tivesse sido tirada de mim. Aquela hora eu queria voar, irmão. Se eu soubesse, eu estaria voando até hoje. Porque aquela hora eu estava tão leve, estava tão suave a minha vida, estava tão, assim, um peso enorme saiu de mim. Eu sabia que aquele momento Deus tinha salvado a minha alma. Eu tinha certeza, porque um peso saiu de dentro de mim. E daquele momento em diante, eu preciso de uma Bíblia, e ele me deu, sabe aqueles testamentos dos Gideões, Novo Testamento dos Gideões? Ele me deu um daquele, ele disse: eu tenho essa aqui para você. Ele me deu, eu devorei aquele Novo Testamento. Eu devorei. Eu me lembro que num final de semana, num sábado, domingo, eu deitei numa rede, irmão, e eu comecei a ler o Evangelho de Marcos, e levantei daquela rede quando tinha terminado. Eu li muito. Eu peguei uma caixa de lápis de cor e comecei a sublinhar os assuntos que me interessavam. De uma cor eu sublinhava sobre os irmãos de Jesus, sobre a família de Jesus, porque eu queria pregar para as pessoas e dizer: está vendo? O padre está te enganando quando o padre diz que a Virgem Maria te acompanha. Aqui, ó, Jesus tinha mais irmão, ele tinha uma família. Eu queria pregar para as pessoas e eu começava a sublinhar as palavras sobre pecado, as palavras sobre salvação, e eu sublinhava aquela biblinha de cada assunto de uma cor. Eu lia muito a Bíblia. O Apocalipse eu li tipo 3 vezes assim em seguida, porque quando eu li eu achei muito interessante, e eu li de novo, e comecei a pregar para as pessoas e dizer: olha, vai acontecer isso, pedra de 30 quilos vai cair do céu, vai destruir, rapaz, se você... Eu comecei a colocar o terror nas pessoas. O irmão falou para mim assim: deixa rolar, rapaz. Eu falei: se você continuar rolando, você vai bater a cabeça numa pedra, você vai morrer. Era desse jeito, irmão. E quando eu voltei para casa, minha mãe, meus irmãos estavam tudo fora da igreja, tudo desviado. Ixi, quando eu cheguei, eu disse para minha mãe assim: agora eu sou crente, viu? E vocês tudo vão ser crente. Mas não é porque você agora é crente que nós tudo tem que ser. Vocês que escolhem. Se vocês não quiserem ser crente, vocês vão ter que me ouvir pregar o dia e a noite até vocês se converter. E foi, irmão. Eu comecei a falar de Jesus e ela citava as dificuldades que ela tinha. Mas se eu voltar para a igreja, eu tenho isso, eu tenho essa situação aqui. Eu falei: não, Jesus vai cuidar de você, Jesus vai abrir uma porta, Jesus vai enviar uma providência. E o tempo todo, irmão, pregando. Ela disse: olha, eu posso até voltar para a igreja, mas eu não vou na igreja que você vai, eu volto lá para a igreja sair, que a igreja só o Senhor é Deus. Eu falei: beleza, se tu quer ir para lá, eu te levo lá. Peguei a minha família e levei lá na igreja. Chamei o pastor Alípio, que se tornou meu amigo. Falei: pastor Alípio, essa aqui é a minha família. Estava tudo desviado, pastor. Estou trazendo agora para a igreja aqui, ó. Vai ser tudo mesmo da tua igreja. Eu fico imaginando hoje a mente daquele pastor, como que ele me recebeu. Eu era um novo convertido, eu não entendia quase nada dessas coisas, mas ele tinha uma igreja pequena, uma igreja com poucos membros. Eu levei aquela família e disse assim: ó, essa família aqui vai servir a Deus aqui. Aquele povo daquela igreja se tornou meu amigo. Mas olha um detalhe bem importante aqui no meu testemunho: eu ainda não era batizado, eu ainda não tinha sido batizado, eu ainda era congregado na igreja. Então eu procurei o pastor da igreja e falei para ele: eu quero me batizar. E começamos a preparar para o batismo. Só que aí, como eu me tornei amigo daqueles irmãos daquela igreja que a minha mãe frequentava, eles começaram a dizer isso aqui para mim: você vai te batizar naquela igreja ou vai batizar aqui? Falta de sabedoria, né? Falta de sabedoria. Você vai batizar lá ou vai batizar com nós? Você vai batizar lá? Mas lá eles vão batizar você num tanque. Você tem que batizar com nós, porque nós batizamos no rio.
E lá eles vão batizar no tanque. E se batizar no tanque não vai resolver nada. Ele está brincando? Irmão, se batizar no tanque, os teus pecados vão misturar com os pecados dos outros, vai ser mais pecador do que entrou. E eu ficava pensando, falei, faz sentido, né? Faz sentido. Falei, meu Deus, o que eu faço? Meu Deus, o que eu faço? Falei, o certo era batizar no rio, Jesus batizou no rio. Aí eu chamei o pastor, final de culto de domingo. Falei para o pastor, pastor, eu preciso falar com o senhor. Aí o pastor disse, pode falar. Eu disse, pastor, mas é que é um assunto meio particular. Ele disse assim, não, mas pode falar, esses irmãos aqui são tudo obreiro, aqui não tem segredo. Falei, não, é assim, pastor, eu queria batizar, mas é assim, eu não queria batizar no tanque, eu queria batizar no rio. Aqui, irmão, presta bem atenção quando você for falar com uma pessoa que for nova convertida, que está começando o seu caminho na igreja. Nunca faça o que esse pastor fez comigo. O pastor falou assim, mas irmão, então tudo bem. O pastor muito brincalhão, não tem problema não. A gente vai batizar os 17 candidatos que tem aqui na igreja, e depois alugar um ônibus, vai pegar você e vai levar lá no Rio Iguatemi para batizar. Eu já fiquei vermelho, irmão. Eu já vou falar para você o quanto que eu era tímido. Eu era muito tímido. Quando ele falou assim, eu fiquei vermelho. Ele já poderia ter parado por aí, mas ele ainda foi longe. Ele disse, mas tem que cuidar com esse negócio, viu? Porque lá no Rio Coxim, foram batizar um irmão, e a correnteza estava forte, e quando abaixou o irmão aqui, a água levou. Aí o pastor disse, manda outro, que esse aqui já foi para a glória. Quando ele falou assim, irmão, aqueles obreiros, quá, tudo dando risada. A falta de sabedoria dele foi tão grande, que escute o que eu vou dizer. Eu, apesar de que estava fervendo em Bíblia, e crente, e com vontade, a partir daquele momento, eu virei as costas para o pastor, e fui embora sem olhar para trás, e disse, nunca mais eu ponho o pé na igreja. Eu quero ver quem me traz para dentro da igreja. A igreja é tudo bandido, esse povo. Esse povo não é crente não, esse povo é tudo perdido. Pode ser que lá no começo a igreja era boa, mas hoje a igreja é um problema. Se a gente quer servir a Deus de verdade, tem que ir para o meio do deserto, tem que ir para o meio do mato, porque no meio dos crentes não dá. Olha o que esse pastor falou comigo, uma mágoa tão grande criou dentro do meu coração, que apesar de muitas pessoas ir atrás de mim para trazer para a igreja, eu não conseguia trazer mais. Eu fiquei muito magoado com aquilo, e não voltei mais, e não quis saber mais. Eu não tinha mais coragem de encarar o pastor. Daí não batizei nem numa igreja nem em outra. Fiquei desviado. Eu fiquei mais ou menos um ano fora da igreja, acredito, em torno disso. Então nós mudamos lá do Mato Grosso do Sul para a cidade de Toledo, no Paraná. E além de Toledo, a minha mãe continuou na igreja. Olha que interessante, minha mãe não saiu da igreja, minha mãe continuou na igreja. Ali em Toledo, minha mãe procurou uma igreja, toda a minha família ia para a igreja, mas eu não, eu sou desviado. Eu estava lá dentro de casa, desviado. Nunca fui de bagunça, irmão. Nunca fui de aprontar, nunca fui de bailão, nunca fui de bebedeira, nunca. Deus me livrou disso aí. Deus me tirou de todas essas coisas. Eu levei um porre quando eu tinha 5 anos de idade, para me curar de bebida. Nunca quis bebida daí. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu bebi uma meia garrafa de oncinha. Então aquilo me cicatrizou de bebida, nunca mais consegui beber. E droga eu sempre fugi mesmo. Então, até um dia eu saí de casa e fui lá na 1º de Maio, lá que é a vila, a rua principal da vila, para ver se podia entrar na vibe, né? Mas quando eu cheguei lá, eu me senti tão fora da casinha, tão perdido, que eu falei, isso não é para mim, eu vou voltar para casa. E lá na minha casa tinha uma irmã da Igreja Batista do Calvário que frequentava a minha casa. De vez em quando ela levava algumas fitas, alguns discos, e um dos discos que ela levou para minha mãe ouvir era a radiofonização de José. E agora é que entra aquela leitura que eu li. Quando eu estava ouvindo no meu quarto, o disco estava lá na sala, mas eu estava lá no meu quarto ouvindo esse trecho em que Judá se ofereceu em troca de Benjamim. Isso moeu no meu coração. Para você aprender que tudo que é feito, irmão, debaixo da graça de Deus, debaixo da unção de Deus, tem o seu propósito.
aquela radiofonização, ela mexeu comigo, ela mudou o meu coração. E fui para a igreja. Eu fui para a igreja Avivamento Bíblico lá em Toledo, pastor Antônio Carlos, que já veio pregar aqui. E eu fui lá, e olha só como Deus faz tudo certinho. Eu fui no culto para aceitar Jesus, mas eu não tinha coragem de entrar na igreja, irmão. Eu não tinha coragem. Eu chegava na porta da igreja e não tinha coragem, voltava. Falei, não, sabe de uma? Eu não vou nessa igreja. Eu vou lá na igreja da Assembleia de Deus, é lá que eu tenho que ir. Só que daí quando eu chegava na porta da Assembleia, eu falei, mas aqui ninguém me conhece, o que eu vou fazer aqui? Eu vou lá na igreja da irmã lá, ia na outra, e eu fiquei andando, irmão, perdi um bom tempo andando. E aí quando eu cheguei na igreja Avivamento de novo, para entrar, mas sem coragem, eu disse que eu era acanhado, eu era muito tímido. Eu era muito acanhado. Eu pensei, a hora que eu entrar eles vão me olhar. E não tinha nem porteiro na porta ali para me ver e chamar ele para fazer entrar. E eu pensando se entro ou não entro. Sabe aqueles loucos que entram dentro da igreja assim? Entrou um louco daquele, irmão, peito aberto assim, ó. Acho que aquele louco ainda vive. Acho que está lá em Toledo entrando nas igrejas. Aquele louco entrou de peito aberto como se a casa fosse dele. Eu senti como se Deus estivesse falando para mim assim, rapaz, olha aí, você não tem coragem, hein? Até isso aí ganha de você. Eu entrei na igreja, sentei no último banco, fiquei lá. O pastor pregou, terminou o culto, não fez o apelo. E eu queria aceitar Jesus. Aí eu fiquei lá, fez, mas não fez apelo. Tá outro dia. Quando eu fui para mudar o pé para ir embora, porque eu ia ir correr, a irmã Ivone, que é uma irmã muito sábia, muito evangelista, ganhadora de almas, sábio é, né? A sábia da irmã Ivone me cercou, disse, que bom que você veio, mas você chegou bem tarde, né? Mas que bom que você veio, você vai aceitar Jesus? Eu ia, mas o pastor não fez apelo. Falou, não, mas Jesus está aqui na igreja, vem cá. E pegou pela mão e trouxe na frente, disse, pastor, esse rapaz aqui está aceitando Jesus, ele está reconciliando hoje. E aí eu me reconciliei na igreja, fiquei firme na igreja e me batizei, irmão. Diga para mim qual foi o dia do meu batismo? 14 de setembro de 1996, exatamente na data de hoje. 14 de setembro de 1996, no Rio Jordão, pastor. Não, não foi. Não, irmão, foi numa piscina, varão. Deus faz as coisas direito, irmão. Não empina o nariz, que Deus, abaixa seu narizinho. Não adianta, irmão. Eu batizei no Rio, saí, irmão, desde que eu vim para a igreja, eu estou tentando fazer a obra de Deus, fazer as coisas de Deus, mas sempre, irmão, a minha vida sempre foi mais para os bastidores. Eu não gostava muito de me aparecer, de pôr a cara. E eu me lembro que num culto assim, que Deus estava bradando mesmo, o negócio estava fervendo, o pastor olhou para mim, o pastor Antônio Carlos, e disse assim, jovem, olhe para mim, sua boca eu vejo saindo lavaredas de fogo, a sua voz será ouvida nos 4 cantos da terra. Eu falei, não é eu, não pode ser. Não, ele errou, a profecia está certa, mas o alvo está errado. Eu até brinquei que eu tinha um amigo chamado João, eu falei, João, acho que é para tu, barão, porque o Joãozinho cantava bem, irmão. O Joãozinho cantava bem. Eu falei, você vai gravar um CD, João, e a tua voz será ouvida nos 4 cantos da terra. É você, João. Não é para mim. Varão, você sabe como é que é? Eu não consigo nem falar. Irmão, o primeiro dia que eu cantei na frente, eu cantei junto com a minha irmã, mas eu fiquei tão vermelho, mas tão vermelho, que um irmão chegou em mim, rapaz, eu pensei que tu ia explodir, varão. Eu pensei que tu ia explodir. Aqueles que querem ajudar a gente diziam, nossa, talento enterrado. Mas o outro que era sincero disse a verdade, disse, rapaz, eu pensei que você ia morrer, vai dar um troço naquele irmão lá. Eu era muito acanhado, irmão, muito tímido. Eu me lembro que lá em Toledo, nessa igreja que eu te falei, lá em Eldorado, na igreja que eu te falei,
Deus usou uma missionária e apontou o dedo para mim e falou assim: ó, Deus me mostra aqui, rapaz, uma timidez tão grande na tua vida que isso aí já é obra maligna. Você é muito tímido. Ela não me conhecia, nunca tinha me visto. Há muita timidez em você. É algo que está barrando a tua vida. E era verdade, irmão. Para mim pedir a minha primeira namorada em namoro, eu escrevi um bilhetinho e coloquei dentro de uma caixinha e entreguei para ela. Falei: ó, para você. Aí ela pensou: meu Deus, será que ele está me pedindo em casamento? Aí pegou a caixinha, abriu: você quer namorar comigo? Ah, eu quero. Mas eu não tinha a coragem de dizer: e você quer namorar comigo? Não tinha. Era muito acanhado, irmão. Por isso que quando o pastor falou: da sua boca sai fogo, a tua voz será ouvida nos 4 cantos da terra, eu pensei: não pode ser eu, não tem como, isso não vai acontecer. Mas acredite, irmão, os percalços na minha vida aconteceram. Eu sempre fui guerreiro, sempre batalhador, sempre envolvido, sempre dedicado, e aconteceram muitas coisas na minha vida. Aquele hino Marcas de Batalha é para mim também. Eu tive muitas marcas, eu sofri tanto. Um dia um camarada me encontrou aqui numa farmácia e disse assim: rapaz, eu te admiro. Eu pensei que tu estava desviado e tu está crente. Eu fiquei olhando para ele e falei: mas do que ele está falando? Porque para ele eu tinha passado uma luta tão grande, mas eu não vi essa luta tão grande que ele está falando. Foi: mas de que luta que ele está falando? Para mim a vida segue normal. Para mim é isso, vamos caminhar e vamos até o fim. Mas ele, olhando por outro ângulo, ele falou assim: meu Deus, como que ele aguenta? Como é que ele não desiste? Ele me parabenizou por ainda ser crente. Eu falei: mas eu não vou deixar de ser crente. Eu vou até o céu, irmão, custe o que custar. Agora entenda a profecia: a tua voz será ouvida nos 4 cantos da terra. Aquele tempo eu não sabia, irmão, que eu ia pregar. A primeira mensagem que eu preguei na minha vida, eu escrevi uma folha de caderno, daquelas grandes, de 10 matérias. Eu escrevi dos 2 lados. Se um pregador de verdade pegasse aquele esboço, ele ia estar pregando até hoje o que estava escrito ali. Que era muita mensagem. Rapaz, em 8 minutos eu entreguei o microfone, acabou a mensagem. Não tinha mais nenhum argumento, acabou. Aí o pastor, para me ajudar, disse assim: não, mas pelo menos o irmão falou Bíblia, né? Não falou nada fora do contexto que o irmão leu. Tá bom, tá certo. Mas eu não sabia também, irmão, que ia existir ferramentas como o YouTube. Eu não sabia que eu pregaria e que essa mensagem iria para os 4 cantos da terra. Então hoje realmente essa profecia já está cumprida. Hoje realmente a minha palavra, a minha voz já chegou nos 4 cantos da terra. E graças a Deus que até a imagem, não sei se para quem assiste é tão interessante, mas não só a voz, a imagem também chegou, né? Glória a Deus por isso. Que Deus bom, né? Que Deus maravilhoso. E eu posso dizer para você que até aqui eu cheguei, e até aqui o Senhor nos ajudou. E como eu tenho falado, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para levar até o fim. Amém? Se coloque de pé para nós orarmos a Deus. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Irmão, sempre ore por mim, irmão. Sempre ore por mim. Tira um tempinho e ore por mim. Eu preciso que você ore por mim. Eu preciso mesmo. Ore por mim. Eu preciso da sua oração.